a gente conseguiu tirar um estuprador da morte. Eu conheci cela por cela ali da favela. Porque a gente aqui fora acha que não vai encontrar isso dentro da prisão. E eu me encantei pela área e disse, é isso aqui que eu quero. E aí, pessoal, beleza? Estamos começando aí mais um programa, mais uma entrevista, mais um bate-papo aqui do Cotidiano Policial para quem quer ser polícia. Hoje nós vamos conversar com a assistente social Milena Eusébio. Milena Eusébio aqui de Campina Grande, ela é assistente social, ela trabalhou um tempo no complexo penitenciário do Serrotão, tanto nas unidades do masculino, né, dos presos masculinos, quanto no feminino também. E ela estuda, faz os seus trabalhos de conclusão de curso, o famoso TCC, baseado também em temáticas do sistema penitenciário. Então, por isso nós convidamos Milena para bater esse papo conosco aqui a partir de agora, beleza? Então, Milena, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço Cotidiano Policial, voltado sempre para pessoas que querem ser polícia, né? Ou então que, de alguma forma, tem essa empatia com o tema, gosta do tema. Enfim, é um canal voltado para esse público. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz quando sou convidada para estar falando sobre essa temática que envolve o sistema penitenciário, principalmente porque eu reconheço o estigma que é rodeado nesse tema, né? Quando se fala de presídio, existe todo um estigma, um preconceito. E eu adoro quando sou convidada justamente para quebrar todos esses estigmas que a sociedade tem sobre aquele ambiente, o ambiente da prisão. Pronto, então por aí você tira. Hoje vai ser um programa de quebra-quebra, porque estigma tem muito, né? Tem muito. Tem muito estigma, então vamos conversar muito sobre isso aí. Mas antes, primeiro, como eu gosto de dizer, começar do começo, né? Você vamos dizer, você sempre teve interesse por esse tema ou algo despertou assim meio que por acaso? Não, eu não conhecia a realidade do sistema penitenciário. Eu conheci a primeira vez quando eu estava no 2º ano do curso de Serviço Social, participava de um projeto de extensão da UEPB, que era um modelo de uma ação social, que envolvia cursos de odonto, de psicologia, de serviço social, de direito, e esse projeto ele servia como ação social. A gente ia para as escolas, para os presídios, para os asilos, e coincidiu de um dia a gente ser convidada para ir para o presídio do Serrotão. E eu costumo dizer que quando eu entrei a primeira vez no presídio, eu fui flechada pela flecha do Cupido, porque assim me identifiquei demais com a área. Na ocasião, a gente foi convidado para fazer essa ação na parte da favela, que é a parte de baixo do presídio, né? Para quem não conhece, o presídio do Serrotão ele é dividido em 2 partes, que é a parte de cima, onde os presos que ficam os presos que trabalham, que têm um bom comportamento, que não podem estar se relacionando muitas vezes com os que ficam na parte de baixo, que é a favela. E quando a gente foi convidada para fazer essa ação, a assistente social disse: não, eu faço questão que vocês vão para a parte de baixo. E quando eu cheguei lá, me deparei com mais de 800 homens, né? A gente ficou lá no meio, conheceu toda a realidade, passamos uma manhã e eu me encantei pela área e disse: é isso aqui que eu quero. E 2 anos depois, por coincidência, meu campo de estágio caiu no presídio Serrotão. Como eu falei, é um tema que envolve muito preconceito e muito estigma. A professora já chegou lá na sala dizendo assim: olha, abri um primeiro campo de estágio, mas eu acho que ninguém vai querer. É o presídio do Serrotão. E prontamente eu disse: não, eu quero, é isso que eu quero. Realmente, desde quando eu entrei lá, eu quero estagiar lá. Aí tive a oportunidade de passar 1 ano e 6 meses estagiando dentro do presídio. E qual foi o impacto assim que você sentiu nessa quando você adentrou ali naquele ambiente carcerário que, como você já disse, na sua época aí tinha em torno de 800 presos? Qual foi o impacto que causou em você? Assim, foi bastante impactante, principalmente dar valor à liberdade. Como é importante, porque você vê ali aquelas criaturas estão restritas de espaço. E assim, foi um impacto maior, porque eu vi muitos jovens. Acho que um dos maiores impactos que eu tenho quando eu conheço penitenciárias é essa questão de ver a juventude encarcerada. E a gente sabe que
a partir do momento que ele perde aquela liberdade, ele não só perde a liberdade, o direito de ir e vir, são uma sequência de privações de liberdade. Então, isso me impactou bastante. Eu comecei a valorizar muito a liberdade, principalmente quando eu saí daquele ambiente que eu vi os carros passando, os ônibus, pode parecer bobo, mas para quem vivencia aquele processo de prisionalização, de aprisionamento, é muito forte. É uma coisa simples para nós que estamos aqui fora, a nossa liberdade, mas para quem está e passa por um processo de prisionalização, isso é muito impactante. A liberdade, ela deve ser extremamente valorizada. Isso foi uma das coisas que me impactou. Outra coisa que me impacta muito quando eu entro num ambiente prisional é a falta de sorrisos. Eu observo muito isso. Porque eu observo que o preso, ele não ri, não tem um sorriso de felicidade. Como a gente está conversando com um amigo, a gente ri. É aquele semblante triste, isso me impactou bastante. E também as condições da alimentação, que eu também observei eles pegando a comida no dia. Eu vi como é ruim a questão, porque, como eu te falei, não está só privado da liberdade, eles têm uma sequência de privações. Ele não veste a roupa que ele quer, ele não come a hora que ele quer, o indivíduo que está preso, ele não namora a hora que ele quer, ele não veste aquela roupa que ele quer, não faz as coisas assim. Para você ter uma ideia, uma coisa que me impacta muito é essa questão, por exemplo, da água gelada. Para a gente é um simples ato, abrir a geladeira e ir lá tomar uma água gelada. Para o preso, não. É uma coisa extraordinária. Tanto é que, nas minhas experiências, eles pediam muito para levar água gelada. Para a gente parece simples, mas para eles é uma coisa muito boa. É um privilégio muito grande. Comer pipoca, por exemplo. Eu dava aula recentemente lá e eu dizia: vocês querem que eu traga o quê de lanche para vocês? Pipoca de milho alho, professora. Que para a gente é tão simples, mas que para eles é extremamente importante. Uma coisa que me chamou também bastante a atenção dentro da cadeia é a questão da solidariedade. A solidariedade existente entre eles. Sim. Nesse dia da pipoca, eu levei para todas as unidades prisionais. E lá na Padrão, que é a unidade de segurança máxima aqui de Campina Grande, todo mundo comeu a pipoca já fria, que eu tinha levado feita de casa, né? E sobrou um pouquinho. E um preso chegou para mim e falou: professora, a senhora permite que eu leve esse pouquinho de pipoca para um companheiro que faz 9 anos que está aqui preso e que não comeu pipoca faz esse tempo todo? Aí aquilo me impactou, porque para a gente é tão simples uma pipoca de milho alho. Aí eu disse: não, pode levar. Eu achei assim, o indivíduo há tanto tempo sem ter o gosto de... Eu disse: menina, era para você ter falado antes, para a gente deixar mais, porque já que ele passou tanto tempo sem comer, ele teria comido até mais pipoca. Então, é esse impacto que a gente tem quando chega dentro do presídio. Eu acho que a liberdade, a valorização da liberdade, a gente aprende muito sobre isso. Mas aquele cenário que você viu pela primeira vez, ele era o mesmo que você imaginava ou você imaginava que fosse algo diferente? Quando eu sou convidada para falar sobre a minha experiência no sistema penitenciário, como eu falei no início, eu fico muito feliz por justamente tentar quebrar os estigmas que a sociedade tem em relação àquele ambiente. Sim. E eu era uma pessoa que me encaixava como isso. Porque a gente imagina que vai entrar num ambiente da prisão que a gente vai encontrar um preso agressivo, um preso de cara fechada, um preso que vai falar um monte de coisa, como muita gente já diz: preso fala gíria. Então a gente pensa que vai encontrar todo mundo dentro das grades, todo mundo bravo. Não. E quando eu entrei, eu conheci outra realidade. Eu vi que o ambiente era ruim, que a gente sabe que o ambiente de prisões brasileiras realmente é precário, né? Isso. Então eu vi que a restrição de espaço é horrível. O ambiente é horrível e fui quebrando todos aqueles estigmas. Mas o que mais me chamou a atenção, a questão do respeito, da educação, da solidariedade, da lealdade e da educação que eu fui tratada. Principalmente o respeito. Porque a gente aqui fora acha que não vai encontrar isso dentro da prisão. Mas, dentro de toda essa minha experiência, eu fui muito respeitada. E a importância de se tratar com respeito para que você tenha esse respeito. Então, foi esse impacto que eu tive. Assim, eu quebrei meus estigmas mesmo. Eu tento realmente falar o lado positivo, que eu sempre tenho muito negativo, mas eu tento transmitir esse lado positivo para quebrar esses estigmas que a sociedade tanto tem em relação à prisão. Eu lhe perguntei isso porque uma certa vez, quando eu trabalhava lá no Serrotão, foi uma equipe de estagiários fazer aquele trabalho que vocês sempre fazem, que os estudantes sempre fazem. Uhum. E também foi a primeira vez que ele entrou no presídio e ele me chamou no canto assim: poxa, cara, aqui é diferente. Pô, diferente como? Eu esperava o quê? Não, eu achava que
que, sei lá, vocês viviam dando chicotada nos presos. É isso mesmo. Que os presos eram apanhando direto, pensava que era um negócio mais macabro. É isso, seja bem-vindo, circule e conheça, né? Geralmente se pensa isso mesmo. Quando a gente fala, eu já levei nome de louca, de doida, porque gosto da temática. Mas é isso, a gente não encontra isso que a sociedade pensa, né? Essas chicotadas, essa coisa toda. Diga uma coisa, qual a função do assistente social no universo carcerário? Bom, quando a gente fala do serviço social inserido dentro do sistema penitenciário, a gente tem que fazer um resgate da profissão, né? A profissão surgiu no Brasil na década de 30, mais precisamente as primeiras escolas de serviço social em São Paulo, em 1936, onde as alunas dessas escolas tinham que ser as moças da elite brasileira, moças abastardas, e elas foram as primeiras assistentes sociais inseridas nessas escolas. E o serviço social ele cresceu no Brasil justamente pelo crescimento urbano e a questão social que começou a aumentar com esse crescimento urbano, né? Aí, na década de 1940, mais precisamente, o que a gente encontra dentro das penitenciárias era assistentes sociais do século masculino. Pelo menos foi isso que eu detectei em pesquisa. Aí, como era desempenhado esse trabalho? Era um trabalho mais administrativo, mais técnico, não tinha esse caráter social que tem hoje em dia. Aí foi ultrapassando, década de 1950, permaneceu, mas não com tanta força, com tanta evidência o serviço social nas penitenciárias. Na década de 60, o serviço social ele teve um processo de reconceituação, foi pensada toda aquela logística do serviço social, a teoria marxista ela foi começando a ser inserida dentro do contexto da profissão, mas o serviço social dentro dos presídios timidamente, lá funcionando como de maneira técnica, administrativa. Muitas vezes o assistente social ele desempenhava funções que não eram de sua competência, mas sim do agente penitenciário, por exemplo. Se existia um conflito dentro da prisão, vai lá que o assistente social que resolve. Era basicamente esse trabalho. E o serviço social ele veio ter evidência dentro do sistema penitenciário com a criação da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210, de 1984, que foi quando veio se pensar um serviço social de maneira crítica, de pensar o preso no seu meio social, de pensar o assistente social como elo de ligação entre o preso e a sociedade, entre o preso e a família. Então, com a Lei de Execução Penal, a LEP, o serviço social ele foi criando mais evidência e ele foi garantido como direito do preso, no artigo 22 e 23. Aí daí vem as suas atribuições que a gente pode elencar, eu trouxe aqui. O que é que diz o artigo 22? A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-lo para o retorno à sociedade, à liberdade, ou seja, o assistente social, como falei, o elo entre o preso e a sociedade, entre o preso e a família. Já o artigo 23, ele diz o seguinte: incumbe ao serviço de assistência social, que é aí onde vem as funções. O que é que o assistente social vai fazer no ambiente da prisão? Primeiro, conhecer os resultados dos diagnósticos ou exame. Como é isso? O preso chega, vale salientar que eu estou falando baseado na LEP, mas a gente sabe que cada penitenciária tem um regime diferente, tem uma direção, funciona muitas vezes diferente. Então, tudo que eu vou falar foi baseado na LEP e na minha experiência, né? Quando o preso chega, o primeiro contato, basicamente, que ele tem é com o assistente social, que vai conhecer a realidade dele, social, lá fora, vai apresentar o ambiente da prisão. Afinal, ele está saindo de uma sociedade, ele está morando, já vindo morar numa casa nova, né? Um ambiente cheio de regras. Então, esse primeiro contato. O assistente social ele faz um questionário para conhecer a realidade socioeconômica, reconhecer as questões de saúde e do apenado, recolhe muitas vezes a documentação. Muitos presos, às vezes, não têm essa documentação, que é uma pauta que eu vou falar depois, que é uma das atribuições do assistente social. E ele faz todo esse atendimento social do preso e ele vai definir junto com ele assim, o que é que ele precisa, se ele precisa de um documento, naquele momento, né? Vai apresentar aquela casa nova para o detento que está chegando. O segundo vai falar da LEP, ela fala da questão de relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido. Ou seja, mais uma atribuição do assistente social, fazer relatório direcionar ao diretor, se o preso estiver com algum problema e necessite de um auxílio da parte do social, o assistente social ele vai relatar isso através do documento, vai passar para a direção essa questão. Acompanhar o apenado,
Se ele quiser estudar, por exemplo, se ele chega para a assistente social, não, eu não terminei, eu preciso estudar, então todo esse direcionamento que a gente sabe que nas penitenciárias muitas vezes tem escola, então o assistente social ele encaminha, pode encaminhar o preso para ir para a sala de aula dentro do ambiente da prisão. Visitar o apenado, assim, também essa questão da visita domiciliar ao preso. O preso está em regime domiciliar, prisão domiciliar. O assistente social também tem como atribuição ir na casa, fazer essa visita domiciliar, relatar e passar o relatório para a direção do presídio e, consequentemente, para o juiz, que vai conhecer aquela realidade. Pode falar. Isso é o que está na LEP. Na LEP, vale salientar que o que eu estou destacando é baseado na minha experiência e na LEP, né? E eu sei muito bem que você, às vezes, pode dizer, não, isso não acontece, que você tem experiência também, né? Não, pode ficar à vontade. Não é bem falar. dizer que não acontece, né? A gente, assim, tentar mostrar o papel e a realidade, né? É verdade. Porque quando eu fui policial penal, e a gente estuda a LEP para passar no concurso, porque ela tem um peso muito forte no concurso. Quem for estudar para concurso Sistema Penitenciário Polícia Penal, pegue pesado na LEP, Lei de Execuções Penais, Lei 7.810 de 1984. 7.210. 7.210 de 84. Pegue pesado nela porque ela tem peso forte nesses concursos. Então, quando a gente estuda, lê demais a LEP. Eita, que massa, muito bom. A gente se encanta, né? Que vai para a realidade. Eu não vou dizer porque tem que ser surpresa para você, futuro policial penal. É verdade, mas é isso, é verdade, eu concordo com o que ele está colocando. Mas enfim, pode prosseguir. Pronto, aí outra atribuição do assistente social. Muitas vezes o que é que a gente encontra muito quando vai ter esse primeiro contato com o preso ou com o universo da prisão? A questão da documentação. Muitos presos, eles não têm documentos. Muitos presos que eu já tive contato, eles não sabem nem sequer o dia que eles nasceram, a data de nascimento. É uma coisa muito curiosa e chega a ser até inacreditável, porque você chega para um jovem que está preso, qual foi a data que você nasceu? Eu não lembro, eu não sei, mas se você perguntar quando foi que ele foi preso, ele vai dizer a data, o minuto, a hora, onde foi, tudo ele lembra, mas a questão da documentação muitas vezes não tem. Então, é uma atribuição do serviço social também encaminhar o preso e até mesmo acompanhar para a emissão desses documentos, que é muito necessário. Muitas vezes eles não têm mesmo CPF. Eu estava atendendo um preso recentemente, ano passado, que ele estava muito sem CPF, a gente não conseguia inserir ele no sistema do programa que a gente trabalhava. E ele não tinha, ele não sabia, não lembrava se tinha tido o documento, já vinha lá do lado do garoto, não sabe se já tirou, enfim. É uma grande problemática essa questão da falta de documentação e uma atribuição do serviço social. Geralmente essas pessoas já vêm, pelo menos uma grande parte delas, já vem de um meio assim bem complicado, né? Bem, vamos dizer, abandonado assim. Não tem orientação, não tem educação. Às vezes no próprio seio familiar já é um problema grande e essas pessoas vão vivendo ao léu a ponto de não saber nem se tem um CPF, né? E o resultado desses problemas vai desaguar, num primeiro momento, para a polícia na rua, no segundo momento, para a polícia penal, que é no sistema penitenciário, né? Assim. Outra atribuição também do serviço social é a questão do velório, né? A gente sabe que a LEP, ela garante, eu não lembro bem qual o artigo, não sei se você o artigo eu também não lembro. Mas que garante que o preso ele tem direito de ir para o velório dos parentes, né? Já escutei um bocado já. Eu lembro que eu vi isso no seu livro, uma parte bem interessante, gostei bastante. Então, é uma atribuição também do serviço social, quando falece esse parente do preso, o preso vai lá, comunica ao serviço social relata a direção do presídio e muitas vezes até acompanha os agentes penitenciários nessa visita, né, ao ente querido. Outra atribuição também é quando um preso falece dentro da penitenciária. Ela vai para o serviço social para agilizar toda a documentação, contato com a família. Muitas vezes o preso ele é carente, não tem nem condição de comprar um caixão. A gente vai fazer todos os encaminhamentos para a questão da Secretaria de Assistência Social, para tentar conseguir um caixão. Então, essas são algumas atribuições, mas tem mais.
né? A ALEP diz o seguinte: acompanhar o resultado das permissões de saída e das saídas temporárias, né? Aí, o que é que acontece? O preso ele precisa ir para o cartório, ele precisa ir para um exame, ele precisa ir para um velório. Então, o assistente social vai lá, assina a permissão de saída, comunica ao diretor, comunica aos agentes. Muitas vezes até pode ir acompanhando também o preso nessas necessidades que ele tem, né? Na oportunidade que eu tive, eu acompanhei muitos presos ali na UEPB, no departamento de odontologia, para fazer tratamento odontológico. E, assim, era bem... Foi com o pessoal da escolta, né? Acompanhando... A gente ia com o pessoal da escolta, e quando chegava lá, os presos eles tinham prioridade de ser atendidos logo, por conta da condição. Pronto. Você, só lhe interrompendo um pouquinho, você tocou num ponto interessante, o pessoal quando está em hospital público ou privado, que o preso chega escoltado pelos agentes e ele logo é atendido com prioridade. E aí a galera, rapaz, vagabundo, ladrão, eu sou um cidadão, então aqui o cara passa da minha frente. Essa prioridade é por quê? O que a gente entende dessa prioridade é justamente porque pode acontecer de alguém vai lá para resgatar o preso, né? Aí arca toda aquela coisa de arma, vem. Inclusive, eu até li no capítulo do seu livro sobre isso, achei bem interessante lá, né? Porque muitas vezes a pessoa diz, não, mas aquele preso é bonzinho, não vai acontecer isso, mas tem que ter toda uma cautela. Exato. Toda uma cautela. E eu sei porque eu já acompanhei várias visitas, eu acompanhei visita domiciliar, eu acompanhei transferência, assim, de unidades, a gente também foi para o cartório, teve essa questão da UEPB, e realmente tem que ter toda essa proteção mesmo, esse cuidado, na verdade, né? Isso, deixar claro, né? Aproveitei só o momento para deixar claro que ali não é um favor, nem um benefício que se faz ao preso. Na verdade, aquilo é um procedimento de segurança, inclusive para quem está ali, principalmente também para quem está ali esperando o atendimento médico, né? Porque pode, como aconteceu aqui em Campina Grande, em 2018, se eu não me engano, uma tentativa de resgate, que houve troca de tiro, inclusive o vigilante da clínica acabou morrendo. Justamente. Então, assim, aproveitei esse ponto da entrevista, da conversa aqui, para deixar isso bem claro, né? E eu não sei mais onde foi que eu te interrompi. Não, a gente estava destacando sobre isso. Então, gente, isso é uma das atribuições do serviço social, que essa parceria com os agentes e tudo mais. E na época era bastante complicado, Saulo, porque não existia, não tinha um concurso ainda, quando a gente fazia. E o número de agentes era bem restrito para essas saídas, muitas vezes. Isso. Era bem complicado mesmo. Mas, graças a Deus, nunca tivemos nenhum tipo de problema, não. Foi bem tranquilo. Só as pessoas que olham diferente quando a gente chega nos ambientes, né, com os apenados, é bem assim, como... Enfim, até quando a gente fala que trabalha em presídio, as pessoas nos olham assim, olham diferente para a gente e tal, né? Exatamente. Outra atribuição bem importante que a ALEP destaca é a questão de promover nos estabelecimentos a recreação, mediante a disponibilidade e a condição. Porque muitas vezes tem presídios que não dá condições da gente fazer um momento de recreação, né? Quando eu estive no presídio do Serrotão, a gente aproveitou muito o espaço, porque a gente tinha uma comunicação muito legal com o diretor na época e até mesmo com os presos. Então, tudo que a gente queria fazer de recreação, a gente procurava fazer com a favela, que é como eu disse, que era a parte mais excluída, que não tinha tantas regalias, tantas coisas boas, como os presos que moravam na parte de cima. Então, na ocasião, a gente fez uma parceria com os apenados e a gente conseguiu fazer uma festa do Dia das Crianças, foi num domingo, um domingo muito festivo lá no presídio, foi muito bom. Na oportunidade, os presos conversaram com a gente do setor do serviço social, que eles tinham brindes para dar, com eles mesmos se organizavam financeiramente, junto com as famílias, compravam os brindes e todas as crianças recebiam. A gente também fez uns ofícios, conseguiu umas doações de brinquedos, de balas, de pipocas, e conseguimos fazer aquela festa muito boa dentro do presídio. Na ocasião, eu convidei uma emissora de TV aqui de Campina Grande e eles foram cobrir todo o evento e entraram lá dentro do presídio. Eu acho que foi a única, não sei dizer ao certo, a única emissora de TV que conseguiu, que entrou dentro da favela do Serrotão, que filmou toda aquela realidade. E, na ocasião, eu e as minhas companheiras também, foi um momento muito marcante, porque realmente eu conheci
cela por cela ali da favela. Eu conheci como funciona a cela coletiva, a cela que é dita privada, eu conheci os banheiros. E, inclusive, eu fiz vídeos, fotos. Foi um momento muito marcante, foi bem tranquilo. E eles ficaram muito felizes pela emissora estar lá, mostrando a realidade. E eu também fiquei extremamente feliz. Em outra ocasião, o repórter estava sendo entrevistado, que era o dia do jornalista, eu acho, e perguntaram para ele qual foi a reportagem mais emocionante que você fez. E ele disse, foi quando eu entrei no presídio do Serrotão. Então, para mim, foi uma satisfação, porque a gente conseguiu levar. Você, nem tanto porque você já estava ali mais perto no dia a dia, mas o repórter ele vive longe, né? E, de repente, ele consegue entrar, vamos dizer, na boca no olho do furacão, como a gente Aí ele disse que foi emocionante, gostou bastante de conhecer aquela realidade, porque eles vão lá fazer a reportagem, mas não entraram como naquele dia. Né? Aí a gente também fez festa do Dia das Mães, a gente fez ações sociais, fazia oficinas temáticas. Então, toda essa parte de recreativa, de fazer parcerias, de levar para os presos esses momentos, também é uma atribuição do serviço social. Pronto, então aí a gente já pode dizer, por exemplo, é um daqueles tantos estigmas que você disse que queria quebrar. Esse a gente poderia considerar como um deles, porque, por exemplo, há quem diga, o presídio, ninguém, sei lá, é só sofrimento, ninguém está nem aí para o preso. Isso seria uma quebra de estigma. Sim. Ou seja, pelo contrário, a própria unidade penitenciária, por meio de seus funcionários, né, de seus profissionais, eles promovem momentos de recreação, enfim, aquilo que pode se dar, o que pode, né? Justamente, é isso que eu digo, pelos meios possíveis. Isso, né? Os meios possíveis. A gente tem vontade, quando está lá, de trazer um monte de coisas legais, mas assim, a gente tem que respeitar os meios, a condição, né? Exato. Porque muitas vezes o presídio ele está bem calmo, de repente acontece alguma coisa. Aí aquele evento não pode mais ser feito. Aquilo que você planejou não pode. Tem as regras de segurança também, mas que se tem, e é direito do preso essa questão da recreação. Isso, exato. De certa forma, a gente que tem experiência no segmento, de certa forma, acalma mais o presídio. Né? O presídio, quando ele está mais distraído, vamos dizer assim, não só o preso, acho que é qualquer ser humano nessa situação. Né? É verdade. Quanto mais distração, algo que mude um pouco a rotina do presídio, acalma mais o presídio. A massa carcerária fica mais tranquila. Né? Embora isso não seja, vamos dizer, uma vacina para a cura do problema penitenciário, porque aí é muito mais complexa a coisa. É verdade. Eu ia justamente perguntar se teve algum momento marcante no seu tempo que você trabalhou no sistema penitenciário. Você falou desse, mas se tiver outro, quando eu pergunto, na verdade a gente pergunta a todos os entrevistados um momento marcante na sua profissão, né? Aí, não sei se esse foi o mais marcante para você. Mas eu ia perguntar também nesse sentido. Porque às vezes no meu caso, um dia eu conto. No meu caso, não foi nada de prazeroso, não. Pelo contrário. Eu tive momentos marcantes prazerosos e complicados, digamos assim, que me marcou, que eu não consigo. Quando eu fecho os olhos, assim, eu consigo lembrar aquela cena na minha frente. Né? Os momentos prazerosos, para mim, quando eu estou lá, eu gosto bastante de estar naquele ambiente. Essa cena pode ser publicável ou não? Pode ser publicável. Foi que houve. Conta aqui para mim, para Moisés e para o nosso seguidor aqui nas redes sociais. Como eu estou falando, né? Para mim, esses momentos das festas, dos contatos, de fazer parceria com os apenados é muito prazeroso. Poder estar levando essa recreação, essas oficinas temáticas, com temas que eles gostavam, como família, com a importância do serviço social. Porque quando a gente estava lá, nessa época do estágio, a gente procurava muito evidenciar o papel, a importância do serviço social no ambiente carcerário. E a gente conseguiu fazer com que se destacasse, principalmente quando essa reportagem veio, que eles souberam que foi a gente do serviço social que chamou. A gente era tratada praticamente como rainhas, porque chamou uma emissora de televisão para conhecer a realidade deles, uma coisa que nunca tinha acontecido dentro da unidade. Então, a gente ganhou realmente esse reconhecimento como uma profissão importante dentro daquele ambiente. Isso foi um dos momentos marcantes. E, como eu te falei, também tive momentos assim, de muita dificuldade. E esse momento foi quando a gente conseguiu tirar um estuprador da morte, porque ele ia ser morto por todos os presos lá da favela.
E foi uma coisa assim, só eu lembro, não consigo esquecer. A gente estava lá na sala do serviço social e, como é praxe do presídio, os presos, quando chegam, eles vão passar um período no isolado, né? Isso. E esse rapaz, ele já tinha cumprido o período dele no isolado, juntamente com outros, e a gente estava lá no serviço social, na sala, estava entrevistando outros presos para fazer um projeto, e, de repente, entra aquele homem de 1,90 m, se tremendo, e dizendo que ia morrer, que fez um 5-7, que a gente... um 5-7 é assalto à mão armada, né? Isso. E ele tremia, não tremia normal, e dizia, eu só fiz um 5-7 e eu vou morrer e ele não me deixa morrer. Aí, de repente, o agente vai lá, tira ele da sala do serviço social. Aí a gente vai lá, não, deixa ele aqui, porque o serviço social é um direito, ele tem direito de estar aqui na sala com a gente, mas ele não permitiu, e o cara chorando, se tremendo, dizendo que tinha feito um 5-7. Aí, prontamente, a minha colega e outra correu para a sala do diretor. Peraí, só para recapitular, surgiu de onde esse preso? Onde foi do isolado. Ele tinha cumprido já o período de dias do isolado. Ele tinha acabado de sair do isolado. Do isolado, que era na parte de cima do Serrotão. Sim. E ele ia para a favela. Sim, aí... E lá na favela já estava o alerta que ele era estuprador e todos já estavam esperando ele para matar. Sim, aí como foi que ele chegou na sala de vocês? Eu não sei, eu estava lá e de repente eu acho que ele viu aquela sala cheia de mulher. Eu acho, no pensamento dele, ele deve ter visto aquela sala cheia de mulher e disse, é ali que eu vou entrar, para tentar me salvar. Eu que fui lá para pedir ajuda. Foi, aí entrou, correu do cerco dos agentes, entrou lá na sala do serviço social e dizendo que tinha feito um 5-7 e que ia morrer, que não deixasse ele morrer. E o agente foi, tirou ele, e a gente, não, vamos conversar, tal. E a minha amiga foi lá para a sala do diretor e disse, não, vamos lá conversar com o diretor para deixar ele aqui por cima mesmo. E eu fiquei lá. Aí saí, o cara se debruçou dos meus pés, se ajoelhou, tremia, não tremia normal, pedindo para eu não deixar ele morrer. E eu disse, não, deixa ele aqui um pouquinho, pedi os agentes. Aí o agente olhou para mim e disse, você está com pena? Você sabe o que é que ele fez? A velha frase, né? Aí eu disse, olha, moço, eu não sei. E nessa semana, como eu estava com muita coisa da faculdade, eu não tinha assistido o noticiário. E ele disse, ele estuprou uma menina de 9 anos. Aí disse, a cidade. Você não viu no jornal, não? Eu digo, não, eu não vi essa reportagem essa semana, não. Pois é, ele é estuprador. Eu digo, sim, mas deixa ela aqui um pouquinho, vamos aguardar a resposta do diretor. Não. Arrancaram o cara foi se segurando nas árvores, nas cercas, e foi embora a caminho da favela, que a morte já estava ali esperando, lá embaixo. Pronto, aí eu coloquei a mão na cabeça, me sentei, fiquei de mãos atadas, e o preso que eu estava entrevistando olhou para mim e disse, você vai deixar ele morrer, moça? Aí eu disse, eu já fiz, já tentei de tudo que eu podia. Nisso, as minhas colegas retornam da sala do diretor e diz, cadê ele? O diretor disse, não era para deixar. Eu disse, pois corra lá na favela e tente. Aí ela disse que quando chegou, ele já estava suspenso, mas os homens todos já tinham tirado a roupa, e ele disse que olhou para ela, parecia que ela era um anjo, resgatou ele, e ele não morreu. Então, foi uma cena bem marcante para a gente, mas a gente recebeu muitas críticas, porque aquela coisa, não deixou o estuprador morrer, eu tinha deixado. Só que ali entra o papel do profissional do serviço social e a questão da humanidade também. Outra coisa marcante que eu também vi dentro do presídio foi um preso enforcado. Ele tinha se enforcado fazia poucos minutos. Ele foi preso, era um senhor, ele não era considerado assim, não tinha nenhum crime. Ele estava mantendo a mulher em cárcere privado. A mulher denunciou, ele foi preso pela Lei Maria da Penha e ele não aceitava a prisão. E disse que se deixasse ele lá, ele ia se matar de alguma forma. E, na oportunidade, ele pegou um pedaço muito pequeno de lençol e ele se enforcou. Com a diferença, se ajoelhou, segurou as mãos, e eu vi toda aquela cena. Aí, quando eu entrei no isolado, eu achava que não iria ver. Aí estava lá o preso enforcado. Ele não estava pendurado? Não. Ainda fico pensando como foi que ele conseguiu. Porque o isolado era um divisório, tinha um preso lá que assistiu tudo. Inclusive, ele estava em choque, o menino, recuado assim quando eu entrei. Sim. E esse outro que se matou no outro espaço. E a grade era uma grade que era muito baixa. Ele estava ajoelhado, com isso aqui do chão, e uma corda bem pequena no pescoço, mas automaticamente já tinha quebrado essa parte aqui. E quando eu pedi para ver, eu achava que não iria ver de impacto. Quando abri o isolado, eu vi aquilo. Então, foi uma cena bem marcante para mim.
Eu perguntei sobre o seu camarada lá que se enforcou, se ele estava pendurado, porque geralmente quando as pessoas morrem enforcadas que não estão penduradas, ou seja, não estão na altura que os pés não alcançam o chão, então surgem aí inúmeras suspeições, tal, ilações, aquela coisa toda. Mas se você botar no Google morto enforcado, você vai achar uma série de imagens exatamente como essa, né? De pessoas que estão às vezes de joelho no chão, porém conseguiram se enforcar. É curioso. Eu achei, né? Eu nunca tinha imaginado. Pois é, depois faça essa pesquisa no Google, você vai ver muitas imagens, inclusive sem ser em presídio, lá em pé de ave mesmo, enfim. Pronto, esse preso, ele não aceitava, porque ele dizia, não, eu não sou bandido, eu não aceito estar aqui no ambiente, eu vou me matar. E ele já tinha tentado, pela manhã, cometer suicídio dentro do hospital de trauma, quando era ali no São José. Ele pegou a arma do agente, do policial, dentro do hospital e queria se matar lá, e tentaram conter, e conseguiram conter ele. E ele, não satisfeito, praticou suicídio à tarde, no presídio. Ele não aceitava, se matou dessa forma. Às vezes acontece também muita gente acha que quando vai chegar no presídio, aquela coisa de muito antigamente, e que se dizia, quando chegar no presídio, tu vai ver, os caras vão te pegar, tu vai virar mulherzinha, e às vezes o cara tem uma honra assim tão exagerada, né? Que diz, não, eu morro, mas ninguém toca em mim. Às vezes pode ser por aí, nesse sentido, né? O cara não quer de jeito nenhum ir preso porque ele acha que vai sofrer, vai ser muito torturado, que dependendo das circunstâncias vai mesmo. Verdade. Principalmente pelos presos. A gente sabe como é que funciona a coisa lá. E aí ele tem medo, ele prefere morrer e termina se matando mesmo, a primeira oportunidade. Infelizmente, o sistema penitenciário, acredito que quase no Brasil todo, não tem como evitar, nesses casos específicos. Às vezes o cara chega até tranquilão, não faz nenhum estardalhaço, chega tranquilo, mas de repente, na calada da madrugada, ele vai e se mata, né? É verdade. A mente humana tem dessas coisas. E aquele ambiente mexe bastante com o psicológico, não tem como. Outra questão também que eu lembro que foi marcante foi de um estuprador, que ele também foi morto lá. Esse não teve como. Na ocasião, ele tinha estuprado uma jovem dentro da Universidade de Areia. E foi noticiário, conseguiram capturar ele, e ele foi automaticamente para o presídio. Então, ele foi torturado a noite toda, e quando a gente chegou lá de manhã, os presos tinham acabado de entregar o corpo, já queimado, fizeram todo tipo de atrocidade durante a madrugada com ele. Isso faz tempo, né? Faz tempo. Faz muito tempo. É. Porque esse estágio que eu tive foi, acho que mais de 10 anos. Mas assim, eu voltei. Aí depois você voltou a outro estágio. Eu trabalhei até o ano passado lá novamente. Entendi. Foi onde eu conheci a realidade do presídio feminino também. Então, a maioria desses casos que você citou aí, de mais drástico, remete a esse tempo bem, bem longe, né? Bem longe. Porque eu estava tentando, como eu trabalhei no Serrotão, eu estava tentando conectar algumas coisas e não estava conseguindo. Eu acho que foi antes mesmo. Porque eu já sou, né, de um tempo mais... a partir de 2009, fui para o Monte Santo, presídio Monte Santo, e no Serrotão 2013, 2012, 2013. E era um pouco diferente, né? Não era tão... Por isso que eu estranhei. E quando você falou do cara que morreu, do estuprador, eu não me lembrei, porque mesmo depois que eu saí de lá, eu fiquei acompanhando as coisas, né? Até pelo canal, pelo meu livro. Aí eu não lembrava desse episódio, mas realmente, bem no passado mais para trás aí, era bem complicada a coisa. Bem complicado. O presídio mudou muito. Eu senti isso depois que eu entrei agora recentemente. Porque a gente sabe que quando muda de direção, muda toda uma dinâmica. Inclusive, eles, na época que eu estava lá, quando mudava, eles ficavam muito tensos para saber como era o regime do outro diretor que ia. Isso. Mas depois que entrou esses agentes penitenciários concursados, mudou muito a realidade. A gente não identifica essa questão de rebeliões, né? A gente vê que mudou bastante. Eu senti que mudou bastante. Na época que a gente estava lá, era uma época bem, assim, complicada, né? Mudou assim, a gente disse que muda porque, começando pelo efetivo, né? Quando teve o concurso, o primeiro da história do Sistema Penitenciário da Paraíba, o primeiro e até tão único, foi o de 2008,
E, de repente, o sistema ganha 2.000 funcionários, né, para geração nova, tal, outra cabeça, enfim. A oxigenação ela é boa em qualquer instituição pública ou privada, seja onde for. Então, quando você oxigena o seu material humano, obviamente, vai melhorar, né? E a grande melhora, a princípio, o efetivo, o próprio efetivo policial. Então, quando você com o efetivo, você faz mais coisas, você consegue, inclusive, melhorar a segurança do ambiente, enfim. Justamente. Então, a tendência é mudar mesmo. Porque num passado aí era muito complicado, começando por isso. O pessoal não tinha efetivo, não tinha armamento, não tinha nada. Era uma verdadeira bomba. Era, verdade. Né? E que, muitas vezes a gente adentrava assim com um agente penitenciário. Isso, pois é. Quantas vezes o presídio já estão 800 mil presos, passar ali um dia com 3 agentes penitenciários no tempo, né? Então você imagina o que é no ombro o peso no ombro desse pessoal segurar uma bomba dessa, né? Aí veio o concurso, enfim, a tendência das coisas, graças a Deus, melhorar. Amém. Né? Outra coisa que também me deixou bastante satisfeita nesse retorno recentemente para o presídio foi a questão da instalação da escola. Porque na época que a gente estava por lá, não existia condições de ter um ambiente escolar adequado. O que se existia no presídio na época era um galpão, onde não tinha divisórias, cada professor pegava um cantinho daquele espaço e dava a sua aula. Depois que retirava todas aquelas carteiras, servia de abrigo para os presos que vinham dormir, que tem aquela saída, né, que passa o dia na rua e vai dormir no presídio. Então, o mesmo espaço que era de escola, de dia, de noite, servia para os presos. Quando eu voltei agora, eu encontrei um ambiente escolar muito maravilhoso, bem adequado, porque a gente sabe que a UEPB, em 2013, implantou o campus, né? Exato, no intuito de ofertar curso superior aos presos. Assim, eu acho, na minha opinião, um projeto muito bacana, mas a gente sabe que curso superior no ambiente da prisão é um pouco complicado, porque às vezes eles não têm um nível educacional nem de ensino médio. Né? Seria adequado usar o espaço para cursos profissionalizantes. Pode ter sido a maior boa vontade do mundo, mas assim, querer criar um curso superior dentro do presídio é inviável, né? Meio que inviável. Mas a estrutura é muito boa naquela escola. Né? Aí teve aquele boom, a primeira presídio brasileiro com campus universitário, muito bacana, uma estrutura muito boa. Eu digo porque eu usei a estrutura recentemente para dar aula lá. Uma biblioteca repleta de livros dos mais diversos possíveis, muito boa. Mas eu acho que aquele espaço, sendo aproveitado com cursos profissionalizantes, seria bem melhor aproveitado. Que, inclusive, é uma atribuição até do serviço social. Ele tem essa liberdade, né, o setor do serviço social, de buscar parcerias para garantir cursos profissionalizantes para os presos também. Toda vez que alguém fala em superlotação, eu me lembro de alguma coisa também chamada reincidência. A gente vê os presos que reclamam, com certa razão, do problema de superlotação, mas grande parte da superlotação não seria culpa deles mesmos, que reincidem no crime e vêm ocupar uma vaga que não deveria ser mais dele? É verdade. Será que não tem esse problema também? É verdade, é um problema a se pensar. Né? Agora, por que ele reincidiu? Aí é outra situação. Mas o presídio fez sua parte, fez o seu papel, dizer, não, você vai cumprir pena aqui, está aqui sua vaga, terminou seu tempo de pena, vá para a rua, não cometa mais crime. O presídio, ele, de certa forma, quer passar essa mensagem, mas ele na rua e comete outro crime. Então, assim, grande parte dessa questão de superlotação, grande parte mesmo. Será que não seria culpa do próprio detento? Né? Então isso também não tem que ser debatido. Alguém não tem que botar isso na cabeça dele lá dentro. Porra, vacilou, velho. Essa porra tá aí ela superlotada por causa de você, velho. É verdade. Que é difícil, né? Essa questão de sensibilizar através de todos os serviços, tentar ressocializar através da sensibilidade. Aqui você que está cumprindo a pena, não volte mais. É possível, como a gente já discutiu. Mas essa questão de voltar também é evidente. Isso a gente não pode deixar, né? Mas quando a gente passa a analisar, e por experiência, né, que já conversei com presos que voltaram, muitas vezes eles dizem, porque a gente não tem oportunidade lá fora, né? Acho que você deve ter escutado também esse discurso. Não, muitas vezes. Eu acho que a maioria dos discursos é assim. Agora, saber se realmente é isso, né?
Justamente. Porque assim, o que é que chama de oportunidade? O que é que eles chamam de oportunidade? Estudo tem. Justamente. Escola tem. Né? O que a gente tem visto é a escola fechando à noite por falta de aluno. De aluno. Eu digo porque também já tive experiência em EJA e Pronto, então, ia buscar os alunos na casa então deles. o que é oportunidade? Não é oportunidade de emprego. Tá ruim para todo mundo. É verdade. Tá ruim para todo mundo, né? É verdade. Mas é o que eles alegam, né? Não, claro, é uma E forma... a gente não consegue entender o porquê. Porque já passou por toda aquela pena, aquela punição, Isso. aquele castigo, as restrições, sofrimento, e mesmo assim... E aí vem outra pergunta. Até que ponto o presídio é ruim? Porque se fosse ruim, eu acabo dizendo, nunca mais eu quero ir para um lugar daquele. O presídio vai ficar ruim quando o presídio cumprir a LEP. Na minha opinião, né? Eu não sou bambam não, mas é uma opinião. Quando o presídio cumprir a LEP, a Lei de Execução Penal, que aquilo funciona, que acho que talvez um dia nunca chegue nesse ponto de cumprir, mas pelo menos a gente chegue perto. O presídio é ruim quando você disciplina a pessoa que vai presa, né? Principalmente o ladrão, os caras que não quer, a galera não quer nada com trabalho, acaba quer viver de boa. Mas se você consegue discipliná-lo, fazer o cara acordar de 7 horas da manhã, forrar sua cama, né? Ficar ali em posição de sentido até segunda ordem, botar o camarada para trabalhar dentro do presídio, né? Que hoje não tem, infelizmente não tem para todo mundo, questão de estrutura. E ele levar uma vida regrada, disciplinada, não entrar droga, não entrar celular. Ele tem todos os direitos dele, direito de visita, todo o direito de alimentação, tudo bonitinho, ser tratado de forma digna, como um ser humano. Porém, dentro das regras, realmente cumprir pena, né? Você quer matar hoje, o preso matar, entre aspas, tira o celular dele que ele fica louco. É verdade. Né? Aí como é que entra? Aí vem, corrupção, falta de estrutura no presídio. É assim que entra, não tem outra. A corrupção é uma parte que leva para dentro e a falta de estrutura que deixa o celular entrar. Mas, enfim, a gente tá aqui... Eu tô falando demais, o entrevistado é você. Não, mas assim, a sua experiência vem a somar, que é uma troca de conhecimentos, né? E voltando para essa questão do egresso, eu não sei se já está acontecendo aqui em Campina Grande. Ano passado eu prestei uma seleção do governo do estado que ia criar um escritório social, que é justamente para trabalhar esse egresso. Não sei se você tem conhecimento, eu não sei se está funcionando aqui em Campina Grande, mas em João Pessoa já começou. Tem uma lei aprovada, acho que no tempo do governo anterior, né? Tem uma lei bem recente. Mas que 5% que vai tratar das vagas do trabalho da rede pública, dos órgãos públicos, seriam destinados para o egresso. É por aí. Existe essa lei, justamente. Então, esse escritório social iniciativa que foi criado no Espírito Santo, no ano de 2016, que é justamente para atender aquele egresso do sistema prisional. E ano passado ele foi implantado em João Pessoa e acredito que esse ano aqui em Campina Grande. Eu não sei onde funciona, não procurei saber ainda, mas eu vi que já teve a convocação do pessoal. E qual o objetivo do escritório social? É justamente atender essas demandas do egresso. Por exemplo, o preso ele passou muito tempo lá dentro do presídio e perdeu o vínculo familiar. Então, no escritório, ele vai ter uma equipe multidisciplinar de assistentes sociais, psicólogos, advogados. Aí o preso vai chegar lá e vai dizer, não, perdi meus vínculos com a família. Então, vamos atrás da rede socioassistencial, de um CRAS da cidade onde você foi a origem, tentar resgatar esse seu vínculo familiar. Aí o preso chega lá dizendo, não tem uma oportunidade de emprego. Então, o escritório, com a sua equipe multidisciplinar, vai lá buscar parcerias para tentar inserir aquele egresso. Se ele precisa, por exemplo, de um tratamento de saúde, passou muito tempo no presídio, não tem, o escritório social ele se destina também a procurar esse tratamento. Então, é um projeto muito bacana, pelo que eu li na lei, passei pelo processo seletivo, não tive a oportunidade de trabalhar, mas eu vi que é um projeto muito bacana. E ele começa justamente capturando, ele vai na penitenciária, vê quais os presos que estão prestes a sair para o regime de liberdade e oferta ao preso, apresenta essa proposta do escritório social e, se ele tiver interesse, ele vai e procura. Agora, eu não sei te dizer onde é que está funcionando aqui em Campina Grande, vou até procurar saber, porque eu pretendo fazer um estudo também direcionado para o escritório social, achei bem interessante. Se funcionar como a lei, muito bacana. Aí outro ponto que eu queria tocar dentro dessa temática de superlotação é o seguinte, se você concorda que para a gente acabar com a superlotação, ou pelo menos diminuir esse problema, se não seria necessária a construção de mais presídios. Sim. Porque a gente tem o Brasil, né? Tem
um projeto vou chamar de projeto, chamado Agenda pelo Desencarceramento. São várias entidades, Pastoral Carcerária, enfim, várias entidades voltadas aí para essa temática que defendem de cara o fim das construções de novos presídios. E diante dessa tese aí, não, para a partir de agora de construir presídio, porque a agenda é pelo desencarceramento. Como é que você vai construir mais presídio? Como é que a gente resolve o problema de superlotação sem construir presídio? Soltando os que já estão, assim, de bolo, como é que essa coisa funciona? Quando a gente pensa em resolver esse problema, a gente só pensa a primeira coisa que é construir presídios, para desafogar, né? Que, inclusive, parece que tem também entidades voltadas... O pessoal de assistente social também... Não conhecia, não. Essa aí eu não conhecia, não. Depois eu te passo. Pronto, passo mesmo. O material. A gente só vem na nossa cabeça isso, construir presídio para desafogar essa superlotação. Porque, por exemplo, na época que eu estava lá, e recentemente também, o presídio do Serrotão, ele é um presídio que ele teve o propósito de ser construído para ser uma colônia agrícola, com no máximo 300 presos. Isso. Na época ele estava com 1.000. Uma população, o triplo praticamente, né? Que hoje está por aí também. Quer dizer, esse número ele nunca baixa, ele sempre fica linear isso, né? Então é isso. A princípio, construir presídio. Nunca, assim, desencarcerar esse projeto aí eu não conhecia, não. Mas imagina aí. Porque assim, para a gente ver como é complexa a coisa. Porque alguém pode dizer, não, mas a gente pode soltar, liberar aí os presos menor potencial ofensivo. Sei lá, seria os caras que roubam celular. Beleza, eu até acho que muita gente que está no presídio ali, talvez, muita gente eu não sei o percentual não. Mas uma parcela talvez não precisasse cumprir pena em regime fechado. Mas isso tem que ser muito bem analisado. Porque, por exemplo, beleza, o cara roubou um celular, poxa, um celular repreendeu o cara, repreende não. Dá uma punição aí. Amanhã ele rouba de novo outro celular. Aí vai fazer o quê? Qual é a saída para um camarada desse? O que é que se faz? Né? Assim, isso é para agora. Isso não é uma coisa que a gente tem que pensar. O cara tá roubando hoje. Tá ali uma mulher no ponto do ônibus ou qualquer pessoa. O cara chega com um revólver e leva o celular da pessoa. E o cara, às vezes, não é nem um prejuízo financeiro, mas os arquivos que você tem. Mas, enfim, é um bem. Não tem o direito nenhum de roubar. E se esse camarada comete um crime desse? Ele diz, não, vai ladrar um celular, não precisa prender, porque não é perigoso. E amanhã ele comete de novo. Vai ficar assim até quando? Então, assim, o que é menor potencial ofensivo é o quê? Como é que a gente classifica isso? Menor potencial ofensivo. Então, tá vendo como é complicado, você aferir isso aí, dizer quem pode ficar preso e quem não pode, a não ser por meio do que diz a legislação penal, né? É muito difícil. Na verdade, o país passa por uma dificuldade muito grande do ponto de vista social mesmo, né? E acho que em todos os setores, né? Falta emprego para muita gente. Eu não sei se eu posso dizer que falta educação, porque, como eu já disse, as escolas estão fechando as portas. É verdade. Então, como é que eu vou dizer que falta educação? Se as escolas estão fechando as portas porque não tem aluno matriculado. É complicado, né? É complicado. E outra questão também que é evidente, essa questão de desafogar os presídios, que eu já vi falar, já li alguma coisa sobre, essa questão de uma maior atenção para analisar os processos, porque tem preso que já está com tempo vencido de estar lá dentro também. Se tivesse uma maior atenção da justiça para esses processos, né? Porque tem preso que já era para estar solto, ainda está cumprindo pena, tem preso que ainda é para passar por audiência, para ter sentenciado. Então, eu acho que desafogava também essa atenção por parte da justiça. Essa parte de que já cumpriu a pena, ela é um pouco controversa, pelo menos até onde eu acompanho, né? Muita gente, estou falando assim, na nossa realidade, né? Não sei o que acontece em outros estados, mas, por exemplo, a experiência de Serrotão tinha um setor jurídico lá muito bom. Eu digo que tinha porque eu já saí lá faz mais de 5 anos, né? Não sei como é que está hoje, mas acredito que esteja no mesmo patamar. Mas eles mostravam aqui, tá aqui, qualquer um pode vir aqui dizer que, pode vir me mostrar, o pessoal do setor jurídico dizia, onde é que tem aqui, tá aqui, tudo aqui, onde é que tem alguém que passou do tempo de cumprimento de pena. O que tem é o seguinte, o camarada cumpriu a pena de um crime e o outro está pendente. Né? E às vezes ele não sabe, não fez esse cálculo direitinho e acha que
que está lá já fazendo hora extra, mas não está, né? Acontece muito disso. Agora, se em outros estados ou outras unidades prisionais, eu não sei, realmente eu não tenho como afirmar. Mas tem muito disso também, né? Essa questão de o camarada ter vários processos, né? E porque se livrou de um, acha que já pode ir para a rua, né? E uma questão muito importante é trabalhar com a família, porque o assistente social ele não só trabalha com o preso, ele também trabalha com a família do preso. Todo aquele elo que existe entre sociedade, assistente social e preso é com o setor de serviço social, também com a família, o serviço social e o preso. A família, quando quer alguma coisa, vai procurar o serviço social, quando precisa de um documento, quando precisa que o preso vá registrar um filho, vai no serviço social. Tem a questão da orientação dos benefícios previdenciários, porque existe esse mito que diz assim, o preso recebe um dinheiro. A gente escuta muito, tá preso lá, mas ganha dinheiro. Aí a gente sempre está lá. Não é assim. O benefício previdenciário é justamente para o preso que ele pagava a previdência, na ocasião da prisão ele trabalhava, aí ele tem o direito, sim, de receber o auxílio reclusão, que vai para a família, justamente para suprir todas as necessidades, porque aquele membro está lá preso e a família ficou lá com os filhos precisando, até mesmo para mantê-lo lá dentro da prisão também. Então, o serviço social também toma conta dessa parte da orientação previdenciária e outras orientações que envolvem essa questão da rede socioassistencial, CRAS, encaminhamento, essas coisas também. Então, se por acaso você que está nos assistindo aí é assistente social e pretende fazer concurso para o sistema penitenciário, já vai aí ficando por dentro como é que a coisa funciona, né? Milena, você tá ou já fez trabalho de conclusão de curso baseado nessa temática, né? O que exatamente? Eu fiz a minha monografia, né, de toda essa experiência que eu relatei aqui, que a gente conversou um pouquinho, fiz a minha monografia na época. Aí, em 2018, também fiz outro trabalho de TCC, que era a importância do serviço social no ambiente da prisão, conclusão do curso de pós-graduação de Educação e Direitos Humanos, que eu fiz na UFPB. E, assim, sempre estou lendo, né? Meu acervo, minha biblioteca é tudo que envolve o sistema penitenciário, porque é uma área que eu gosto muito, 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 muito mesmo. Inclusive, quero até parabenizar, né? O seu livro, top. Sou fã de Drauzio Varela, né, que é um grande autor que escreve muito. Conhece muito, teve uma vivência de 23 anos dentro das penitenciárias. E, assim, muitos dos relatos de Drauzio eu me encaixo, assim, que eu digo, meu Deus, Drauzio está vivendo aquilo que eu já vivi. Isso, quando Drauzio relata ali no filme que entrou na ala de tuberculose, que chegou em casa com medo de ter pegado tuberculose, eu lembro de uma vez que eu estava entrevistando um preso, como assim, essa distância que traz entre nós, e depois que eu conversei, o preso disse que estava com tuberculose. Então, assim, muitas das situações eu me encaixo com o Drauzio Varela, né? Então, eu quero lhe parabenizar, assim, porque já li vários livros que envolvem essa temática, mas o seu jeito de escrever é como eu falei, a única penitenciária que eu não conheço é o Monte Santo, mas eu embarquei naquele mundo. Parece que eu estava lá dentro quando eu estava lendo e ficava querendo ler para saber os desfechos das coisas, e super recomendo quem gosta da temática. Vou usar esse trecho do vídeo para fazer propaganda do meu livro, estou logo avisando. Faço propaganda mesmo quando eu gosto do autor. Tá de parabéns. Então, Milena, a gente agradece demais aí a tua participação. Eu tenho certeza que quando surgir, e está perto, eu acho que está perto, um concurso para o sistema penitenciário, eu tenho assim, uma impressão que você vai se inscrever nesse concurso. Vou tentar de todas as maneiras, que é uma realização profissional para mim. Pronto, e com certeza a gente vai sentar aqui mais vezes e conversar mais sobre outros tópicos, tudo sempre relacionado a esse tema aí. Pronto, eu gostaria de agradecer, como eu disse, eu espero que tenha quebrado alguns estigmas, né? Meu intuito é sempre esse, quando sou convidada a falar sobre a temática, quebrar todos os estigmas que a sociedade pensa sobre aquele ambiente, que não é como eles imaginam, que eles não estão lá levando chicotadas, que eles não estão nos tratando mal, e que é um ambiente que tem a possibilidade da gente realizar muitos trabalhos, porque é muito problema que a gente encontra lá dentro. Tem brechas para fazer muita coisa ali dentro. E, para finalizar, eu gosto sempre de ler uma citação de Drauzio Varela, né, meu ídolo, que ele fala, eu acho que em Estação Carandiru, o seguinte:
Depois de 23 anos frequentando cadeias, não faz sentido especular como eu seria sem ter vivido essa experiência. Conheceria muito menos meu país e as grandezas e mesquinharias da sociedade em que vivo. Teria aprendido menos medicina, no meu caso, serviço social. Perdido as demonstrações de solidariedade a que assisti. Deixaria de ver a que viés pode chegar o sofrimento, a restrição de espaço, a dor física, a perversidade, a falta de caráter, a violência contra o mais fraco e o desprezo pela vida dos outros. Faria uma ideia muito mais rasa da complexidade da alma humana. Então, eu me identifico demais com essa citação de Drauzio, porque eu não consigo me imaginar profissionalmente sem ter vivido essa experiência, sem ter assistido essas demonstrações de solidariedade, de lealdade, de amizade que existe dentro do ambiente da prisão. E ter conseguido imaginar como é ruim viver naquela restrição de espaço e sem ter a liberdade. Então, eu me identifico bastante com essa citação por isso, porque eu aprendi muito enquanto profissional e principalmente enquanto humana. Eu também confesso que não seria o mesmo, não teria a mesma visão de mundo se não tivesse sido aqueles 6 riquíssimos anos que passei no sistema penitenciário, lado a lado ali com os presos, com aquele ambiente que é pesado, muita energia extremamente negativa. O ambiente tem cheiro, né, Saulo? A cadeia ela tem cheiro de cadeia. Exatamente. Às vezes, quando eu passo em algum restaurante, eu sinto o cheiro da gordura. Para mim, eu me remeto à cozinha do presídio. Fora o cheiro que a cadeia tem. A cadeia tem um cheiro específico dela. Tem cheiro específico. A carceragem, só para efeito de comparação, a carceragem lá da Central de Polícia Civil, que são só 6 celas, não tem mais, são 10 celas, muito pequena diante de um presídio, mas ela já tem o cheiro, um pré-cheiro do presídio. É impregnado. A carceragem da Central de Polícia. É isso. Mas é isso aí. Então, muito obrigado aí mais uma vez pela presença e compartilha aí nossos vídeos. Você que não se inscreveu, se inscreve, curte aí, dá uma curtidazinha, mete o dedo no joinha e até a nossa próxima entrevista. Valeu.